né? Comecei. Então, cara... Fala, galera, nós estamos aqui mais uma vez. Na verdade é o nosso primeiro, né? A gente já fez aqui alguns podcasts com o Oziel e seus convidados. E hoje a gente está aqui, eu e Adriano Wesley. E nós vamos entrevistar um camarada que vocês conhecem, já vi algumas vezes na nossa igreja, pregador, pastor. Calvinista. 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 Gabriel Paiva. Beleza, doutor? Olá, gente. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom com você? Maravilha. Fico feliz de estar aqui, conhecendo esse projeto que o Adriano já vem falando já tem uns meses, né, Adriano? Sim. Adriano, acho que tem um ano mais ou menos que ele já vem, cara, vai montar um podcast que a gente vai montar lá e o Fábio tá montando as estruturas, cara, tu tem que ver. E, só não tinha saído do papel aí, né? Funcionando, né? Mas uma hora chega, né? Mas eu fico muito feliz, cara, pelo convite de vocês. Um dos primeiros, né? Eu fiquei sabendo que o Adriano falou que vieram poucas pessoas, primeira vez vocês dois juntos. Fico feliz também, o Bruno tá ali apoiando, que Deus abençoe todos e vamos ter um ótimo papo. A expectativa é essa. É isso aí. Então é isso. Gabriel, para quem não conhece, é pregador, pastor, filho de pastor também. E ele vai contar um pouco da história dele aí né? Vai contar um pouco da história dele aí, como que ele chegou até aqui. Mas é isso então, filho de pastor? Então, meu pai, desde que eu nasci, ele é pastor, né? Ele foi colocado como pastor meio compulsoriamente. Ele conheceu Jesus na Igreja Universal, né? Na época que a Universal estava fazendo aquelas campanhas de tocar trombeta no meio da rua, levar caravana e etc. Mas foi aqui no Paraná, né? Não, lá em Ceilândia, na época, na 23 da Ceilândia. E ele foi numa dessas, aí ele quis conhecer, aí ele fez os votos na Universal e ele ficou interessado por Jesus, só que lá ele encontrou um Jesus meio, né, meio no cash. Aí ele, putz, não é muito isso que eu quero. Aí ele pegou e foi atrás saber muito, assim, quem era Jesus de fato, né? E ele conheceu a igreja pentecostal, amor. Ele, 6 meses de crente lá, o pastor chegou para ele, entregou a chave e falou: hoje você é o pastor da igreja. Assim, hoje em dia eu acho meio complicado fazer isso, mas pelas condições que tinha antigamente, meu pai sempre foi uma pessoa muito correta em tudo que ele faz. Então, pelo pouco tempo que ele tinha na igreja, ele já tinha confiança de todo mundo ali para assumir isso, né? A função. Não tinha pessoas mais velhas dentro da igreja que via ele com a postura já de uma pessoa para ser líder lá dentro. Então, na igreja, Deus Amor foi onde ele começou a dar os primeiros passos como pastor. E hoje ele tem mais de 30 anos pastoreando. Continua na Deus é Amor? Não. Hoje nós estamos na Madureira. Vocês estão juntos, então? Estamos juntos. Ele é meu pastor, eu sou o pastor dele. Ah, entendi. Lá meu velho. Legal. Ele é tudo para mim. Ele, meu pai e minha mãe. Então hoje vocês estão em qual igreja aqui? Assembleia de Deus do Itapuã, Campo de Madureira. Presidente, pastor Elton Mendes Guilherme, né? Ele recebeu esse campo de um presente do bispo Manuel. Ele foi um engenheiro do campo da Madureira, da Baleia. Na época que estava condenado, chegaram engenheiros lá falando que ia demolir, porque o projeto não ia dar certo. Aí uma vez ele conversando ali com o bispo, que ele já trabalhava dentro da Baleia, ele falou: não, eu consigo botar esse projeto para frente. E hoje a catedral está lá, de pé, linda, maravilhosa. Então vocês são filiados à Baleia aqui? Não. Nós somos filiados direto ao Brás, Conamad, né? Que aí é a convenção nacional da Madureira. A gente não responde nada aqui para a Baleia. A Baleia é uma irmã nossa, entendeu? Por exemplo, a 18... Uma sede regional, a Baleia. A 18 já é filiada, já é filha da Baleia. A 2 já é filha da Baleia. Algumas outras igrejas aqui da região são filhas de lá. Nós não, nós somos irmãs. Somos campo do Itapuã. E graças a Deus tem 5, 6 anos que nós estamos lá. Eu fui também do campo do Guará, saí do campo do Guará por conta dos meus pais, porque se fosse depender de mim, até hoje eu estaria lá. Um campo que me abraçou muito, enfim, caminhou comigo, aprendi muito lá. Mas a carreira, tipo assim, foram poucas igrejas, as situações que me fizeram sair foi muito Deus empurrando a gente para um local. A gente saiu da Deus Amor na época, quando eu tinha 8 anos de idade, para ir para
para Madureira, lá na Santa Maria, eu com 8 anos de idade, lembro até hoje que eu cheguei, olha só que coisa legal. Legal, eu ia te falar isso, que a gente já tá lá na frente para voltar, né? Como é que foi esse processo? 8 anos de idade. Aquele pensamento de Deus amor. Para mim, só Deus. Tá lá Deus, Jesus, o Espírito Santo e Davi Miranda, entendeu? Então a gente tinha essa noção de que Davi Miranda era uma pessoa cheia, os méritos que Deus fez sobre a vida dele assim, indiscutíveis, né? Só que a alienação de que a salvação só vinha por meio da Deus amor era muito grande naquela época. Isso era muito comum, né? Tipo, até uns anos 2000, né? Tinha muito esse exclusivismo ainda. Até mesmo a Assembleia de Deus, os próprios ministérios, né? Se você for lá pro Nordeste hoje, ainda tem muito isso. Sim, tem muito isso ainda. E a gente... Eu falo esse exclusivismo aqui na nossa região, né? Mas reduziu muito. Hoje os são convertidos no sétimo dia, acreditam muito nisso. Né? Sim. Eles acreditam, os mormons também. Então, meio que eles condicionam a graça a religião deles. Você só está por baixo da salvação na graça de Jesus se tiver a placa da minha igreja. Aí eu fui visitar a igreja de Madureira com meus pais quando era criança, meu pai já na intenção de congregar lá. Quando eu cheguei lá, eu peguei e eu lembro até hoje de uma discussão que eu tive com o filho do pastor, pequenininho também. Eu falei, mas por que vocês vão nessa igreja? Por que vocês não vão para Deus amor? Jesus, vocês só vão para o céu se vocês vão para Deus amor. Aí ele me respondeu assim, tu acha que a minha igreja não vai para o céu, não? E eu fiquei constrangido com isso, sabe? Porque foi um choque para mim de realidade conhecer uma igreja diferente. Aí na semana seguinte, aonde eu estou congregando, na igreja que eu pensei que o povo não ia para o céu. Mas isso tudo com 8 anos, você já tinha todo esse raciocínio. Rapaz, se tu souber o que eu fazia com 8 anos de idade, não era gente não. Então, assim, meu pai, eu cresci dentro da igreja, criado com os ensinamentos dentro da igreja, tudo isso. E quando meus pais iam para a igreja e me deixavam dentro de casa com meus irmãos, o que o Gabriel ia fazer? A realidade do Gabriel era o quê? Conhecer a igreja, pregador, né, pastores, enfim, o que eu ia fazer? Ia no guarda-roupa do meu pai, pegava o blazer do meu pai. Tinha uma cadeirinha que era um banco, e quando você puxava ele virava uma escadinha. Eu puxava essa escadinha, subia no primeiro degrau, botava a Bíblia no último degrau e pregava com meus irmãos dentro de casa. Isso com 5, 6, 7, 8 anos de idade, criancinha, sabe? Eu tenho essas lembranças até hoje de que eu ficava pregando com meus irmãos. É culto de Santa Ceia? Não, você está de disciplina, você não vai cear hoje. Eu lembro disso até hoje, sabe? Então é uma influência muito hardcore, desde pequeno. Desde criança tu já era assembleano. Eu não sabia. Sem saber, né, Fábio? Eu já era o assembleano raiz, eu não sabia. Então, assim, tem gente que olha, Gabriel, você só tem 26 anos de idade, já é pastor, já tem... não é muito novo isso, não é muito rápido para você. Pelo contrário, eu acho que desde que eu nasci eu fui empurrado para isso, fui impulsionado. Então seria muito, na verdade, muito contraditório eu não estar vivendo isso hoje, sabe? Seria muito diferente eu não estar, igual eu estava falando do nosso amigo Pedro, eu já estou tão aprofundado nas coisas do Senhor, na religião, não na religiosidade, mas em todo convívio, porque se eu não estivesse fazendo aquilo que eu faço hoje, eu estaria sendo um peixe fora da água. Morto, literalmente. Então, ali com meus 8 anos de idade, a gente foi para Madureira. Foi aonde a minha... Olha que coisa legal. Mas, assim, essa questão, assim, de um momento, assim, que você escolheu Deus. Então, foi, tipo, algo natural ou teve algum momento, assim, que, tipo, mudou sua vida? Quando você era criança, alguma coisa assim? Teve uma experiência que eu não consigo esquecer ela, cara. Foi uma coisa assim muito sobrenatural. Algo que a partir daquele momento eu entrei em choque. Eu lembro, eu tinha hérnia, né, na virilha. E uma vez brincando na frente da igreja, da Deus Amor, lá no Gama, nossa sede na época. Eu tava buzinando a moto lá do irmão, brincando lá, buzinando, aí os obreiros brigavam comigo, e eu era bem serelepe, né? Bem acelerado. Me pegaram e falaram, vai pra frente da igreja agora, vai pra igreja, entra. Eu entrei e sentei na cadeira, no primeiro banco, e o pregador pregando.
E ele pregando, falando. E eu sempre, criança, não consegue lembrar muito das coisas assim, que ele pregava. Eu lembro que alguém manifestou, expulsaram. Eu lembro de que tinha uma mulher lá com cadeira de roda, também oraram. Não lembro se ela... Enfim. Só que uma coisa me marcou, assim, que foi onde eu falei, cara, o que é isso que aconteceu aqui? Que quando eu sentado na frente, o pregador pegou e falou, uma criança, o nome de Gabriel, aqui essa noite, Deus está curando de uma hérnia. Aí eu olhei assim, minha mãe fala que eu tenho hérnia. Eu sou Gabriel, eu tô aqui. É eu, sabe? Então, assim, ali foi o primeiro impacto que eu tive, assim, de saber, cara, Deus sabe que sou eu. Como é que esse cara me chamou? Eu me arrepio de lembrar dessa experiência. Foi algo muito real e depois disso, assim, eu fiquei um pouco consciente do que era Deus. Claro, ali não foi o início do meu ministério, né? O ministério da palavra, da pregação, não foi. Mas foi um primeiro impacto que eu tive. Claro que eu via pessoas vomitando câncer no meio da igreja, eu já vi cadeirante sair andando, eu já vi aquele famoso homem sem língua falando, né? Eu já vi, cara, milagres assim, extraordinários acontecer, mas quando acontece com a gente é diferente. Quando acontece com a gente. E são esses momentos que essas lembranças não deixam que o ceticismo consome no coração. Porque eu sou muito cético de muita coisa. Mas quando vem essas coisas, opa, Jesus, o Senhor assim comigo é mais ou menos desse nível também, né? Eu já fui assim muito cético, mas quando você vê as coisas acontecendo contigo, tu fala, cara... Não tem como ser cético nisso. Às vezes você pensa que acontece com todo mundo, menos com você, né? Sim. E um pouco além, às vezes você pensa que é muito do humanismo. Você pensa que é muito criação ali. Cara, a pessoa está forçando demais a situação para parecer. Quando você vai combinado. Uma incidência. Você pode dar vários motivos, né? Mas você sente. Aconteceu contigo, né? É uma coisa muito real, cara. É uma coisa muito real. E ali foi um marco que, né, eu levo pro resto da minha vida isso. É igual a experiência de eu estar pregando com meus irmãos dentro de casa. Eu vou levar pro resto da minha vida. E eles são mais novos, mais velhos? Mais velhos. Mais velhos. Pra você ter ideia, eu sou mais novo de 3 irmãos. Minha irmã do meio, que parece muito comigo, ela é o Gabriel de peruca, né, na versão bonita. Meu irmão, ele parece ser meu pai, que é um baixinho, barrigudinho, careca, né? Só que ele tem uns 33 anos, tá perto de morrer de idade dele, tô brincando. Mas ele é o mais velho, minha irmã, a do meio, tem 29 e eu tenho 26. Mas eu sempre fui o mais acelerado dos meus irmãos, assim. Não sei se é por conta da criação, talvez que meu irmão, por ser o primeiro ali, foi o teste dos meus pais, né? Vamos ver como que cria uma criança. Aí na segunda já teve ali o cuidado por ser menina, e no terceiro, deixa o menino fazer o que quer, né? Deixa o menino rodar. Tem algo que acontece, que minha mãe até hoje ela briga comigo. Ela fala que quando eu era criança, as irmãs iam lá para casa orar, e eu botava as costas no chão. Sabe o que eu ia fazer? Eu arrastava as costas no chão e ficava arrastando as costas no chão, andando no chão com as costas no chão para ficar olhando a saia das irmãs, pelo buraco da saia das irmãs. Aí é danado. Olha só, a consciência da criança, mas a intenção não era essa, a intenção na verdade era brincar mesmo, arrastando as costas no chão. E minha mãe falou que Deus revelou para ela que era eu me arrastando para ver a saia das irmãs. Aí minha mãe pegou, lembrou, até hoje ela levantou a saia. Você quer ver o que aqui? Você quer ver de onde você saiu e brigou comigo? Você saiu. Ela me traumatizou. Aí traumatiza e você nunca mais fez, né? Legal, velho. Aí, então, eu lembro também quando criança. Se puxar um pouquinho, né? Eu lembro quando criança, uns 11 anos de idade, estava na igreja e era uma manhã com Deus. E teve uma moça que chegou, trouxe uma palavra de profecia para mim, né? Isso, com 11 anos de idade, eu já vou ter uma lembrança melhor. E a profecia era que eu ia ser usado, Deus ia me levantar, e enfim. Amém. Ok. Passou um tempo, uns 12 anos de idade, eu comecei a... Perdão.
pouco tempo depois, porque aí a nossa igreja a gente sempre tinha manhã com Deus. Minha mãe brigou comigo, porque eu não tava terrível, né, na escola bagunçando. Então a gente tá indo pra manhã com Deus. Eu tô desejando que o Espírito Santo te pegue na igreja lá. Eu olhei assim, vai nada. Aí eu pensei, né? Aí ela virou pra mim, se o Espírito Santo te pegar, eu te pego lá em casa de cinto. Aí tu já começou a buscar, pode vir. Cara, eu cheguei na igreja de medo. E eu vi o pessoal pulando, falando em línguas, assim, gritando, profetizando. E eu fechei o olho assim, Espírito Santo, como que é isso, né? E o Washington Ximenes, que é um grande pregador lá da Santa Maria, ele chegou e começou a orar em mim. E ali foi onde eu tive batismo com o Espírito Santo. Eu caí, enfim, pulando, chorando e tendo aquele primeiro, sabe, aquela primeira impacto com o Espírito Santo. Com 11 anos de idade fui batizado com o Espírito Santo. Com 12 eu já comecei a me interessar por menininhos, né? E fui na escola, dei um beijo em menino, dei em outro, cheguei na igreja. Quando eu chego na igreja, um irmão, Thiago, eu lembro até hoje, ele chega em mim e fala assim, Deus manda te dizer, para que você está procurando quem não é para você? Cara, foi uma coisa sobrenatural, sabe? Então, assim, eu sempre fui muito dos mistérios, das revelações do meio. Não que eu que seja, mas do meio. Então, tudo isso que foi me impulsionando foi Deus. Cortava daqui, tirava dali. Ah, não, você está muito para cá, então deixa eu te tirar daqui. Quando Deus viu que eu estava muito para lá, ele, opa, agora eu vou mandar alguém para trazer uma palavra para a tua vida. Então, não tem como ser coincidência todas as vezes que Deus ele permitiu fazer alguma coisa de errado. Deus ele me cortava. E com 15 anos de idade, eu já consciente das coisas que Deus tinha na minha vida, com um pouco de ceticismo no coração, querendo não acreditar em Deus, perguntando se Deus existe. Se Deus Essa é a idade, né? Foi a idade que eu tive um problema também. de ceticismo, né? Geralmente ali 14, 15 anos, é uma idade assim bem... Foi aonde eu tive a minha maior experiência com Deus. Eu fui pro Concade, cheguei no Concade, Deus pegou e falou comigo, se ajoelha, se arrepende e volta para mim. Voz da minha cabeça, eu já tô aqui no meio, ouvindo tudo isso, deve ser coisa aqui da minha cabeça. Aí o pregador, no meio da pregação, no final da pregação, por causa de um jovem que aqui está, todos de joelho. Tu acha que eu me coloquei de joelho? Não, eu caí. Eu caí, eu perdi as forças da perna. Então, sim, foi algo, sabe, muito de Deus. Naquele momento, foi aonde Deus pegou e falou. Então, algo que, quando eu voltei para a igreja, eu era baterista, né? Baterista atribulado. E quando eu voltei para a igreja, já estava nos cultos, glorificando a Deus, falando em línguas. Mas foi um momento que você tinha se afastado da igreja? Eu me afastei antes. Eu voltei por obrigação, porque eu estava me envolvendo com pessoas erradas. Eu fui expulso de uma boca de fumo, um tapa na cara, né, de um dos donos da boca. Na época, um amigo que hoje está em Minas, ele estava querendo me levar para o caminho errado, me oferecendo maconha, aí a gente vai, experimenta e tal, começa a andar. E nessa, Deus me permitiu que eu tomasse um susto bem legalzinho. Foi aonde o cara me reconheceu lá dentro, perguntando se minha mãe era a Terezinha ou era. O que você está fazendo aqui? Sai daqui. Tua mãe é da igreja, bicho. Se tu ele falou para mim com essas palavras. Se eu tivesse oportunidades que você tem, eu voltaria, eu faria tudo diferente. Eu peguei questionado, não, quem é tu? Sai fora. Ele me deu um tapão, pega o beco, sai daqui, senão eu vou te matar. Então, quando eu saí dali, eu cheguei em casa chorando. E minha mãe, Gabriel, o que foi? E eu não queria contar para ela. Aí na hora, mãe, aconteceu isso. Minha mãe do cocôzinho já começou. Gabriel estava orando para Deus, pedindo isso, pedindo para você ser expulso desse lugar. Então Deus usa os métodos dele. Deus sabe usar os métodos. Então foi Deus. É por isso que eu falo, quando eu tentei, Deus não permitiu. Quando eu tentei, Deus não permitiu. Quando eu fui conhecer um pouquinho mais do mundo, Deus permitiu.
Então, às vezes eu até falo que o nosso poder de escolha, às vezes não tá com a gente também, né? É verdade. Paulo, como que é? Você quer me servir ou você quer ficar cego? Você já tá pra eleição aí, né? Foi. Mas não fugir, né, cara? Mas foi onde eu tive curiosidade de conhecer Deus, 15 anos de idade, foi quando eu preguei pela primeira vez, Isaías 66, o Senhor mostrou, né, a terra estrada dos meus pés, que espécie de casa tem edificado para mim, aquele que oferta uma oferta impura é como aquele que eu venho ofertando gordura de porco. Então, assim, quando eu recebi essa vocação, essa chamada para pregar, eu já queria ser aquele pregador de correção. Né? Agora, Deus me chamou, então foi onde eu comecei a pregar. Com 15 anos de idade, hoje eu tenho 26, 11 anos pregando. Cara, é algo que não dá para se arrepender. Não tem como você olhar para trás e falar, tenho arrependimento. O meu arrependimento, na verdade, é de não ter me jogado muito mais. Sabe? De ter desperdiçado tempo com algumas coisas que eu não poderia ter desperdiçado. Mas até mesmo esse tempo desperdiçado me trouxe experiência para eu trazer para hoje, saber no que investir meu tempo. É verdade. Sabe? Cara, tudo que você falou aí a respeito de você querer estar em outros lugares e Deus vai lá e dá um puxão de orelha, te traz de volta. De alguma forma, nisso tudo a gente vê a graça, né? Porque quando eu quero fugir da presença de Deus e, cara, eu tô merecendo outras coisas, né? Uhum. E aí Deus me dá algo que eu não mereço pra viver coisas que eu nem merecia viver, igual você tá vivendo hoje. Porque por tudo que você fez, meu amigo, se fosse eu não tava merecendo viver nada disso, né? Então nisso a gente vê a graça. E eu quero fazer a primeira pergunta, né? Entrando no tema que a gente quer abordar hoje. De que forma você vê a graça na tua vida? Qual foi a maior experiência que você teve, assim, que você fala, cara, isso é graça? Quando você abriu seus olhos e conseguiu enxergar o que era realmente a graça, entendeu? 2020. Bruno? Quando teve Bruno, a pandemia, deixa eu só eu tive uma crise existencial terrível. Sim. Né? Para quem passa. A pior doença é a doença da cabeça, né? Foi quando começou a pandemia, todos os comércios fecharam e aonde eu trabalhava tiveram que cortar alguém. Rapaz, aqui para entrar que tá difícil. Opa, a pizza vai ser cortada pro Fábio, viu? A pizza só vai ser servida daqui pra cá. Você tem direito, viu, Paulo? Bora fazer uma academia, cara? Tô precisando, minha esposa me cobra muito, ela vai escutar. A gente vai aqui, né? Vamos ver se uma hora Deus me leva pra lá, né? Uma hora a graça te alcança. Em 2020 eu tive essa crise, né? Porque primeiro começou ali pela minha vida financeira. Eu sempre fui muito daquele, eu dou um jeito, eu sempre dou um jeito, principalmente financeiro. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Na Biplan, então eu sempre fui muito desse de correr atrás do meu dinheiro no bolso. Aí, na época, eu estava bem financeiramente, ganhando bem, acomodado e tal. Deus, ele fechou as portas, me deixou desempregado. E quando você olha para a dispensa de casa, que vai acabando as coisas, Sim. vai acabando o seu dinheiro, vai acabando os seus recursos, você começa a entrar em desespero. Só que aí tem uma coisa. Você é casado hoje, Você é né? casado. Nessa época? Sim, eu tenho 4 anos de casado, casei em 2018. Casei em 2018, esse fato aconteceu tem 2 anos, 2020. E, inclusive, foi uma das coisas mais sensíveis que aconteceu comigo. Eu chegar dentro de casa e perguntar, nossa, por que você não comeu? Por que você não fez comigo? Ela, porque não tem nada para fazer disso. Aí eu abro o congelador vazio. Eu abro a dispensa, biscoito de sal. Quando eu olho ela na cama, comendo bolacha de sal e geleia. E eu olho assim, cara, não dá, sabe, que doeu muito. E foi quando eu comecei a ter um processo com Deus ali, que eu sabia que eu estava passando pela peça. Eu sabia que Deus estava querendo que eu conhecesse Ele de uma forma diferente.
E a graça, ela não nos isenta de dores, né? Pelo contrário. Então, a gente conhece a graça justamente no momento de dor, que ela, na verdade, é o refrigério, né? É ela que traz paz no momento de angústia. Quando eu perdi um irmão, né? Foi o conforto pra gente. E por incrível que pareça, o falecimento do meu irmão não foi pior do que o processo que eu passei. Porque quando ele faleceu, ele estava com leucemia, Deus escolheu ele, porque ele estava sofrendo muito. Então, para a gente foi um afago, né? Porque ele sofrendo bastante, quando Deus tirou ele, a gente falou, Senhor, obrigado. Porque o Senhor colheu, levou para si e está melhor que a gente. Ele está em um local de descanso. Aquele ali foi muito surreal. A consolação do Espírito Santo foi muito real. Tanto que quando a gente fala dele hoje, a gente não chora, a gente sente alegria pelos momentos que a gente passou. Mas quando eu falo desse momento, 2020, que eu passei pelo processo da prensa, foi terrível, foi terrível. Eu lembro que eu trabalhei na Farma Nossa, como motoboy, e, cara, teve momentos de eu estar andando na moto e olhar pro caminhão e falar, eu acho que se eu jogar aqui a moto para cima do caminhão, vai ser só rápido a moto. Sabe, a gente sente vontade de parar de sofrer, parar de doer. Quando eu estava em cima da moto, eu lembro até hoje disso, veio no meu coração. Mas e aí, você vai deixar de ver aquilo que eu tenho preparado para tu lá na frente, por conta desse momento de tristeza que você está vivendo, dessa angústia? Aí foi onde eu peguei, Deus falou comigo. A partir do momento em que tu começar a agradecer por essas dificuldades, pelas dificuldades, aí você vai começar a entender um outro propósito que eu tenho para você. Eu mudei muitos métodos, né? Ao invés de chegar em casa e reclamar e se espraguejar e tudo, eu comecei a agradecer a Deus. Estava com tudo um desastre. Eu disse, obrigado. Obrigado. Tudo, literalmente tudo. Não pelas minhas falhas, né? Mas ainda que eu tenha falhado, eu te agradeço pela situação que eu tenho vivido. E ali foi um momento chave na minha vida. Foi algo que ele me revelou uma graça que eu nunca tinha conhecido até então de experiência. Eu poderia conhecer na teoria. Tanto é que eu tenho esboços de 2017, 18, 19, escritos lá, detalhando sobre graça. Mas eu vim conhecer na experiência em 2020, algo que eu nunca conheci minha vida inteira. E hoje eu posso estar falando de algo que daqui 2, 3, 4, 5 anos eu olho para trás e falo, tadinho do besta, não sabia o que ia passar. Para conhecer um pouco mais a Deus. Então, assim, naquele momento, eu vi que o cuidado de Deus era intenso. E não é porque a gente tem falta, ou é porque a gente tem abastança, que a graça de Deus não está com a gente. Porque, na verdade, transcende o material, é o Espírito. E a graça, ela, na verdade, traz o quê? A certeza no Espírito que temos um Deus. Porque a graça, ela vem trazendo o quê? Certeza da salvação, que é a certeza da vida posterior. Porque quando a gente não tem a certeza da vida por vir, da vida eterna, aí a gente sofre nessa vida, aí tem aquela amargura, a tristeza, aí vem aquela depressão, crise existencial, que não nos isenta de não termos graça. Mas quando a gente tem a graça, a gente sofre esperando no amanhã. É o que fala em Hebreus 12, né? Que Jesus, ele, pela alegria que ele estava proposto, né, lá na frente, ele suportou a cruz. E aí ele hoje está sentado à destra do trono de Deus. A Bíblia fala, né? Jesus, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Aí vem um anjo e consola Jesus. Esse anjo, a gente pode trazer uma teofania, seria o próprio Espírito Santo ali, trazendo a ele a alusão do que seria a graça para a gente. Os sofrimentos que a gente passa hoje. Eu tenho muito isso, que a gente passa coisas hoje para dar suporte para alguém. Então, eu vejo que o processo que eu passei, cara, muito doloroso. Foi por quanto tempo? De 2020 até... Olha, foi de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses. 6 meses, né? 6 meses. Eu também passei uma situação complicada, né? 2016 até 2018. Nossa. Foi muito complicado, 2 anos. Aí foi uma época que eu saí do banco, e aí eu fiquei trabalhando só na faculdade Secap aqui. A faculdade faliu. Nossa. E eu fiquei sendo sustentado pela graça. A igreja me ajudou bastante, meus pais me ajudaram muito.
uma situação assim que realmente, quando você falou aí, você viu o caminhão, tava de moto, cara, eu tava descendo ali a barragem e vi a barragem. Tô descendo já, né? São pensamentos assim que passam na nossa cabeça, você pensa que vai resolver, né? É claro que passou rápido. Passou ali, foi só como um pensamento assim, cara, isso resolveria. Pra mim só, né? Eu tive uma experiência assim, só que foi diferente. Eu morava em apartamento, né? Morava junto com minha irmã. E aí teve um dia que eu tava malzão, né? Eu tava passando por um processo ali. Namorava ainda com a Ju, a gente não era casado, né? E eu tava, minha cama, como ela era alta, eu coloquei ela bem do lado da janela, né? Ficavam 2 palmos assim da janela. Porque eu sempre fui muito calorento e eu gostava do vento em cima de mim, né? E a janela ali. E eu deitado na cama lá pensando, era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Né? E aí eu peguei, fiquei olhando, levantei. Bruno, é no débito, tá? Levantei da cama, olhei pra baixo assim, né? Fiquei olhando na janela. E sabe aquele pensamento ali de você falar, cara, eu posso acabar com tudo que eu amo, com sofrimento, com a dor e, pra você aquilo é um alívio. Você sabe que você não quer fazer aquilo, mas é o alívio que você sabe que você vai ter, né? Você fala assim, cara, esse aqui é o alívio que eu tô precisando ter, sabe? Pra esquecer de tudo. É porque a gente quer as coisas fáceis, né? As coisas fáceis. E aí eu tô na janela aqui, olhando pra baixo e o telefone toca. O telefone tava lá no meio da cama e eu volto pra atender o telefone. Quando eu atendo o telefone era a Ju. Aí o que ela fala? Amor, você tá bem? Sabe? Como se ela já tivesse sabendo o que tava acontecendo. Amor, você tá bem? E aí eu segurei o choro e falei assim, tô bem. Ela, não, porque eu tô aqui na rodoviária, tô esperando o ônibus, mas deu vontade de ligar pra você. Só pra saber se você tá bem. Mano, depois que eu desliguei o telefone, eu só fui chorar, sabe? Porque nisso ali eu vejo o cuidado de Deus, sabe? Eu vejo Deus falando, cara, tira o olhar disso aí. A pessoa chegar pra mim e falar, amor, você tá bem? Eu consigo enxergar Deus falando assim, ó, eu ainda cuido de você, eu ainda me preocupo com você. Entendeu? Tem uma palavra na Bíblia que Pedro que escreve, que ele fala que nós somos dispenseiros da multiforme da graça de Deus. A gente é dispenseiro, significa que tá lá uma dispensa pra gente distribuir. Cara, e a multiforme graça. Né? Como que detalha a graça, se ela é multiforme? Como a gente sabe determinar que isso é graça ou isso não é graça, se ela é multiforme? Sim. E aí eu lembro assim, passando necessidade, e aí, pá, buzinou, eu vou lá fora saber quem é, tá lá uma pessoa, aqui ó, Fábio, vim trazer aqui R$50 pra você. E tipo assim, quando você passa por essas coisas, você. Depois, assim, 2 anos. Você não esquece, assim. Foram 2 anos. No início, muito questionamento, por que isso tá acontecendo, não sei o que lá e tal. Mas depois eu fiquei assim. Minha esposa, eu aprendi uma coisa que eu acho que ela nem lembra, né? Quando a gente ainda tava namorando, ela falava assim, né? Tudo vai dar certo no final. Não se preocupa, não. Aí eu fico com isso. Tudo vai dar certo no final, ué. Vamos me preocupar pra quê? Né? Se Deus é meu pai, vai dar tudo certo no final. Né? Se eu tô passando por algo ruim, é porque ainda não chegou no final. Porque o final vai ser bom. Então, aí isso fez eu ficar tranquilo, né? Fiquei 2 anos, mas poucos foram as noites que eu fiquei acordado. Poucos. Mas fiquei algumas noites acordados, né? Mas, pensamentos assim, não ruins, mas tipo assim, poxa, se eu fizesse assim, eu poderia sair da situação. Aquele momento que a gente passa planejando, né? Mas não me vitimar e tal, né? Eu acho que foi muito legal isso. A gente se colocar em... Na verdade, uma experiência muito boa que eu passei. A gente começa a se culpar, né? A gente fala, cara, por que eu não fiz isso pra prever o que eu tô vivendo? Sim, né? Porque, querendo ou não, isso tá ligado a umas escolhas da gente. Escolhas mesmo, né? nossas, que a gente tem que pagar nossos erros. Eu acho que a gente, o homem em si, a mulher, não sei se ela tem tanto isso, mas o homem, ele tem muito de puxar a responsabilidade pra si. E quando foge do controle dele, mano, o cara fica doido. Mano, e nisso tudo, porque às vezes eu fico pensando, sabe, que eu já passei por tanta coisa assim, eu falei, Deus, por que algumas pessoas, elas sofrem pra aprender
e outras elas têm que aprender com o erro dos outros. E aí às vezes eu fico pensando, cara, não faz sentido de a pessoa ser inteligente para aprender com os erros dos outros, não. Eu acho que Deus nos permite sofrer quando a gente é forte, Ele sabe que a gente pode sustentar aquilo para que a pessoa fraca não passe por aquilo e aprenda com o meu erro. Porque se a pessoa fraca aprender comigo e não passar por aquilo, ela não vai cair quando ela estiver passando, ela não vai precisar passar, porque se ela passar, ela pode cair. Eu penso assim, às vezes, cara, eu acho que Deus ele nos usa assim de instrumento, cara, sofre um pouquinho, só para as outras pessoas verem que eu sou Deus na tua vida, para que a minha glória seja vista através da tua vida. Você falou, me lembrou de Paulo, né? A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o que aconteceu comigo? Cara, eu tava me sentindo autossuficiente. Precisava de nada. Cara, eu posso viajar, posso pagar, posso ir ao mercado, não vou olhar o preço de nada, tranquilo. Mistério. Pode pôr aqui, Bruno, a gente vai arrochando. Você tá na mesa aqui, Bruno. Algo que é interessante nisso que vocês falam é a autossuficiência, né? Quando a gente perde a confiança em Deus, eu acho não. Todas as vezes que a gente perde a confiança em Deus, é onde Deus ele quer mostrar o tão frágil que somos. Quando a gente olha em Ezequiel capítulo 17, a gente vai ver que há ossos, né? Ossos secos. É 37, não? Ezequiel 37, sim. 37. Aí nos últimos versículos, ele pergunta, Senhor, mas quem são esses ossos secos? Aí Deus responde, esses ossos secos são a casa de Israel, porque não confiaram em mim. Cara, isso aqui é tipo assim, é o que a gente está falando. Como que fala? Muda completamente tudo aquilo que a gente estava vendo antes no texto. Porque até então a gente estava vendo um exército que morreu, ressecado, pode fazer gás. Tá todo mundo querendo saber o que é, né? Um exército que estava em batalha, morreu, ressecou e ali tal, tá no vale agora, né? Tá, beleza. Mas por que tá no vale ressecado, morto? Simplesmente porque não confia em Deus. Foi pra batalha e não confia em Deus. Aí o que adianta, por exemplo, Ofni e Finéias pegaram a arca do Senhor, foram pra batalha com a arca do Senhor, dizendo que tá com a presença de Deus no meio da batalha, sendo que depois eles morrem, envergonham o Senhor e ainda dão a arca do Senhor para os seus inimigos, né? Porque na verdade estavam ali com a arca, mas a confiança deles não estava na arca, a confiança estava na sua própria arrogância. Então assim, quando Deus ele vê que o homem está muito autossuficiente, mas ainda tem ali o contato com a graça, ele, peraí, você está mandando demais em você mesmo. Então deixa eu te dar uma rasteira aqui para você saber quem é que manda de fato. Até mesmo Ofni e Finéias, parece que eles trataram Deus como um ídolo, né? Cara, como se fosse um ídolo que eu levo. Não, mas na verdade guerra, isso daí estava certo. Quando Deus era convocado para ir para a guerra, se eu não me engano, Êxodo capítulo 10 vai dizer assim: todas as vezes que forem para a batalha, pegarão as trombetas retinindo e vão chamar, e todas as vezes que você for para a batalha retinindo a trombeta, obrigado. Todas as vezes que você for para a batalha retinindo, eu farei presente no meio. É como farei presente. Mas o que adianta estar com a tipologia de Deus no meio se eu não confio nela? É a mesma coisa, eu vim para a igreja, meu irmão, vim para a igreja não me torna crente, salvo em Jesus. E é a mesma coisa, eu ir para o McDonald's todo dia, eu não vou virar um Big Mac. Eu não vou virar. Se eu não tiver plena convicção naquilo que eu estou fazendo aqui dentro, que aí é onde Deus ele vem para a gente ter noção do que ele é. É como Pedro, né? Tipo, ele tava, quando ele começa a andar sobre as águas lá, a confiança dele tava em Jesus. Só que quando ele olha pro lado, ele perde a confiança, ele começa a medo, né? Ele tá ali com Jesus, só que ele perde a confiança nele. Perde olhar da mesma forma quando Jesus está sendo crucificado ali, que ele nega Jesus. Ele nega Jesus porque ele perdeu a confiança em Jesus totalmente. Ele fala, cara, se eu falar que eu sou deles, eu vou morrer. Cara, e esse cenário é lindo. Olha só, Fábio, que lindo. Ele nega Jesus na frente da fogueira, né, diante do povo. Jesus encontra com ele depois, na beira da praia, na frente da fogueira. Tu me amas? 3 vezes. Cara, Deus ele permite que a gente repete as circunstâncias para... Por exemplo, depois de 2020, eu passei por algumas experiências muito similares que eu passei, sabe? Eu passei. Só que aí, quando eu vou passando, cara, parece que é um déjà vu, parece que eu já vivi isso, mas não é o que eu já vivi. É Deus permitindo que eu
passe pelo processo de novo, só que com outros comportamentos. Aí sim é para eu botar minha confiança em Deus, para eu falar, Senhor, não é eu, é o Senhor, Deus não é minhas mãos, é as tuas, Deus não é minha confiança, é o Senhor que vai. Então, Deus permite isso acontecer. 2020 eu estava na pindaíba, na crise. Tocou no nosso bolso, tocou na gente, assim, completamente. Só que aí, olha como que Deus faz, Deus permite. Eu trabalhei durante 5 anos numa casa de cosméticos que vende sabonete. Eu trabalhei ali com uma dermatite aqui na mão que eu ganhei lá, né? Até hoje eu estou levando ela comigo. Mas Deus ele permitiu que eu trabalhasse durante 5 anos conhecendo produtos químicos, conhecendo produtos de óleo essencial, coisas para cabelo, pé, sabonete, perfumaria, tudo isso. 5 anos. Saí de lá, fui trabalhar como motoboy para a Farmanossa. No meio da crise. Eu ganhava em torno de R$3.500, R$4.000, dependendo do mês. Fui trabalhar na Farmanossa ganhando R$1.200. Rapaz, é um baque terrível. Tem com financiamento. O Fábio sabe o que é isso, hein, Fábio? Aí, olha só. Eu saí da Farmanossa para ir trabalhar o distribuidor da Farmanossa. Então, assim, a gente vê a mão de Deus de uma forma extraordinária. Hoje eu estou há 1 ano e 6 meses. E a minha chefe, que é a geral lá, a Tânia e o Kleber, que são os diretores geral, a Tânia da parte financeira e o Kleber da parte comercial. Quando eles me ligam e falam, e aí, Gabriel, você que é o tal do Gabriel, que chegou de não sei aonde e já chegou batendo todos os números, sabe? Então eu vejo assim, cara, vale a pena sofrer por isso. Não é porque Deus vai me abençoar depois, é porque tem um propósito a ser seguido. Esse propósito pode ter bênção ou pode ter dores, choros e lágrimas, mas vale a pena, cara. Vale muito a pena a gente sofrer. Porque a graça justamente é isso. A graça é a gente entender o propósito de saber que a gente está sendo um canal de salvação para a vida de alguém. E hoje, no meu serviço, eu falo, os negócios mais altos de valores que eu já fechei foi quando eu coloquei Jesus no meio da conversa com o meu cliente. Tem clientes que me ligam e falam, Gabriel, vem cá, preciso de uma ajuda tua. Quando chego lá, penso que eu falo padrão, pensando que é coisa do trabalho, é ajuda espiritual, sabe? Eu fui para a minha reunião do trabalho, chegar lá, todo show, e os barril de show, eles querendo beber antes. Gabriel, olhe pela gente, sabe? Isso daqui é transformador, porque a gente... As pessoas reconhecendo o que tem sobre a tua vida, né? E a gente se colocando no status de não sou eu que faço, não sou eu que mando. É Deus que me leva aos lugares. E eu tenho que ser um canal, eu tenho que ser uma voz do céu para alguém. Eu tenho que levar essa graça para alguém. Porque é justamente ser dispenseiros. Opa, eu chego em alguém, eu vou despertar e te dar. Tenho na dispensa, opa, vamos lá, desperta em você. E só dá quem tem, né? Bora comigo. Só dá quem Não, pode pegar, pega aí. Eu lembro de Lucas, capítulo 9, versículo 55. Jesus vira para João e fala, João, você não sabe o espírito que tem em você? Isso aqui é muito forte. João, ele está pedindo a destruição dos samaritanos. Sim. Aí, peraí, João, você está querendo que o samaritano seja destruído pelo fogo, mas tu não conhece o espírito que tem em você. Porque o espírito que tem na gente não é o espírito de destruição de vingança. Na verdade, é o Espírito Santo de arrependimento, o Espírito Santo da graça. Aí o que Jesus vai fazer depois com o João? Isso aqui eu acho lindo. Atos 1, Jesus fala, olha, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder e ser uma testemunha na Judéia, na Samaria e no corpo da terra. Samaria. João queria destruir os samaritanos com tudo. Aí chega em Atos capítulo 8, o que João tem que fazer? João, se não me engano, Tiago e Pedro tem que ir até os samaritanos, levantar a mão para quê? Eles serem cheios do Espírito Santo. É porque a gente tem que entender que o juízo, às vezes a gente quer que Deus faça uma coisa, só que a gente tem que entender que é Ele que tem que fazer. Se Ele quer destruir, Ele destrói. A gente vê o exemplo de Nínive. Nínive, Deus manda Jonas pregar em Nínive, e aí Jonas não quer ir. Quando Jonas prega, o povo se converte. 150 anos depois, Deus manda o profeta. Qual era a mensagem do profeta? Era igual a de Jonas? Esse povo, eu vou destruir o povo. Vou acabar com o povo, porque o povo se perverteu, o povo... Entendeu? Tipo,
Deus fez o que Jonas queria, só que não foi no tempo dele. A gente tem que entender que esse julgamento, ele vem de Deus, entendeu? Deus é justo, né? Deus é justo. Até mesmo esse exemplo de Jonas é um exemplo muito grande da graça, né? Porque os assírios, eles foram perdoados, né? Aquela geração foi perdoada. Você olhando ali na cronologia, dá a entender que por aquela geração ter sido perdoada, por eles não terem, tipo, mas não serem tanto sanguinários como eles eram, né? Israel sobreviveu mais uns anos. Sim. É a outra geração. Aí a outra geração que quando Deus toca em Deus outro manda reino. Naum, ele... Então, esses outros reinos, assim, concernente à Bíblia, Deus sempre usou eles como ferramenta para corrigir o seu povo, né? Porque a gente vai ver ali Babilônia, os assírios, os sírios, os medos, persas, né? E quando Daniel descreve também na capítulo 7 sobre a estátua, né? Sobre o sonho, a gente vai ver ali que Deus sempre usa os nossos adversários para trazer isso para a gente. Só que muitas das vezes, e aí que tá, a lição que Deus ensina ali nas 70 anos de cativeiro, não foi aprendida ainda por todos, né? 40 anos no meio do deserto, ainda assim, só quem chega na terra prometida que saiu do Egito, Josué e Caleb, e mesmo assim Moisés, que era o líder, não entrou. Porque, querendo ou não, no meio do processo tem gente que tem que não obedecer. É por isso que às vezes quando Deus ia falar com o povo, que ele ia trazer um juízo, antes ele falava assim, cara, por acaso vocês não lembram dos pais de vocês lá, que eles já passaram por isso? Eu quis ensinar eles, através disso eles aprenderam, agora vocês não lembram mais, vocês vão ter que passar pela mesma coisa para poder aprender. Porque como a gente estava falando no início, eles saem do Egito com a promessa de que, caminho de 3 dias, vão adorar o Senhor. Menos do que isso, eles já estão com sede. Já estão com fome. Né? Aí chega lá, começa a resmungar. E aí começa... Esse povo de duro serviço, rapaz, é complicado, hein? Se eu fosse Deus, eu tinha tacado fogo na cabeça de todo mundo ali. Eu preguei isso sexta-feira passada, a respeito da coluna. Da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Que é onde Deus, ele guarda o povo, tá dentro da coluna, né? Só que é o seguinte, olha que coisa extraordinária, Adriano. A coluna, de dia, ela era nuvem, tapava o sol. De noite, ela era fogo e aquecia. Só que ela não era só um ar-condicionado no dia e uma chaminé à noite, não. Ela, na verdade, era algo vivo. Algo que tinha desejo próprio. Não era assim, não, a gente vai para ali agora e a nuvem vai seguir a gente. Não é. A Bíblia fala. Dava direção. Ela direcionava. E tanto é que ela direcionou o povo para frente do Mar Vermelho. E ela fez o quê? Ela voltou, ela ficou por detrás do povo e cercou eles de fogo para que os egípcios não chegassem até o povo de Deus. Então, assim, para tu ver, pronto, é a tipificação da graça, né? No deserto de dia, a gente tem insolação, a gente morre de calor, a gente desidrata, queima a nossa pele. De dia, no deserto, a gente vai ter delírios, né? Por conta do calor. Então, a gente pode colocar aí que o dia seria o quê? A alma que está angustiada, a alma que está aflita, ansiosa, sabe? Aquela alma em conflitos de dia. Sim. Aí vem a nuvem, que é a graça, faz o quê? Opa, peraí, vamos acalmar isso aí. Aí a noite é a frieza espiritual, a noite é a omissão, a noite é a calcificação mental, é onde eu já não sei mais o que é pecado, eu deixo de saber, ou seja, para mim é tudo normal, nada é certo, nada é errado, depende de quem vê, tudo é relativo. Eu tô frio, eu tô inerte, para mim o Espírito Santo tanto fez quanto faz. É a noite, é o frio do deserto de noite, aí vem o fogo para me aquecer. Isso é a tipificação da graça. Quando fala que ela move, né? Quando fala move, ou seja, para eu ser aquecido de noite, para eu não morrer de frio
nesse mundo. Ou para eu não ter com que a angústia da ansiedade me atinja, eu tenho que andar por debaixo da coluna. E aí que muita gente pensa que, na verdade, a coluna que tem que me servir e não eu servir a coluna. Sabe? Então, eu tenho que andar. A coluna só tá aqui, a coluna de fogo e a coluna de nuvem só tá aqui e se mover. Não é pra gente ficar parado. Tem gente que se acomodou. E o problema de muita gente é se acomodar aonde muitas das vezes para. Deus levou o povo para o Egito para ficar durante 7 anos. 7 anos de tempos difíceis. Ficou 430. O acômodo espiritual. Essa pandemia mostrou o tanto de crente que não está por debaixo da coluna da graça. Não é que a graça não está alcançando eles, é porque eles acomodaram, a coluna está parada em um local. E muitas das vezes Deus quer que a gente se mova, cara. E esse movimento não é só dentro da igreja, não é. Esse movimento é cultos nos lares, não tem mais. Leitura de Bíblia no seu individual não tem mais. Estudo da palavra, sede da palavra. Ou seja, trocaram, na verdade, os altares, né? E quando eu vejo, cara, esse texto para mim foi muito marcante semana passada. Foi um negócio muito, muito gostoso que aconteceu na igreja. Tanto é que a gente lá na igreja está estudando escatologia, né? Aí os irmãos tá falando bastante isso. Se vocês não estiverem dentro da coluna, vocês vão ficar pro anticristo. Cara, e assim, essa coluna é muito real. A graça de Deus, ela não vem pra gente ficar parado. O pé em cima do morro, né? O que eu acho mais top no povo no deserto, a maior tipificação de graça que eu acho, né? É quando o próprio Deus chega para Moisés e fala assim, ó, conduz esse povo aí. É como se Deus estivesse olhando para Moisés dizendo, cara, esse povo não merece a minha presença no meio deles. Não, você tem aquele momento, né? Que Moisés, ele quebra os 10 mandamentos porque o povo tá adorando o bezerro. É como se o próprio Deus estivesse olhando para Moisés e falou, esse povo não merece a minha presença. Só que quando Moisés fala assim, não me faça sair daqui sem a tua presença, que Deus vai com o povo, o que ele tá dizendo? Cara, mesmo sem vocês merecer, eu vou continuar andando com vocês. Para que maior tipificação de graça do que essa? Para que maior exemplo de graça do que esse Deus continuar andando do nosso lado, mesmo quando a gente não merece? Então é algo assim surreal, né? É uma questão que, na verdade, é ele que nos aceita, né? Sim. Então, perdão, peraí. É ele que nos aceita. A gente fala, aceita Jesus, mas na verdade é ele que nos aceita. Sim. Tão perfeito que somos. Ou seja, que abriria a sua casa para um fugitivo da papuda, né? Ninguém. Jesus abriria. Essa é a questão. Né? Quem receberia o filho pródigo de volta? Por exemplo, aconteceu isso lá na igreja. Meu pai pregando, ele falou assim, quem aqui morreria por um filho? E as mães, eu morreria. E uma das mães perguntou, eu não morreria pelos meus filhos. Para mim, não é escândalo, porque o coração do homem é isso. Ela já viveu tanto, os filhos já trouxeram tanta decepção para ela, que ela fala, eu não morreria pelos meus filhos. Só que Deus não. E aí que está a questão. É tudo a diferença, né? A graça. Não é pelo nosso merecimento. Qual é a nossa capacidade? Se você só morre por um filho que merece... Não tem por que ser graça, né? Cara, eu acho muito interessante quando a gente vai comparar a graça e a lei, porque, tipo assim, quando a mulher chega na presença de Jesus lá, né, ela foi pega no ato de adultério. Ela foi pega ali na sua vergonha, e aí o povo chega e fala assim, ó, ela foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar. Só que quando Jesus fala com ele, Jesus não fala assim, vocês não vão apedrejar ela, não. Jesus não anula em ponto nenhum, em ponto nenhum ali daquele texto, Jesus está anulando a lei. Porque ele fala assim, ó, vocês só não têm autoridade para julgar ela pela lei. Quem é que tem que aplicar a lei? Quem é o juiz que pode aplicar a lei? Deus. E a gente quer tomar o lugar. Aí ele pega e fala, aquele que não tem pecado, beleza, a lei manda fazer isso aqui, eu não estou contra a lei não. Só que aquele que não tem pecado,
aquele que se acha digno, aquele que se acha no direito E aí que tá. e joga a primeira pedra. E aí o povo sai. Quando eles falam assim, cara, o texto da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, que fala sobre aquele que pega e Toma e bebe indignamente. Aí eu pergunto, quem é digno? Uhum. Quem é digno de beber, de tomar? Sabe? Sim. Então tem essa arrogância. Essa arrogância de pensar que eu sou diferente do meu irmão, por conta do meu título. Cara, título, beleza. A gente faz as coisas que na Terra trabalha bastante. Por exemplo, tô na frente dele com a gente. É uma benção, cara. O pessoal respeitar. Mas no dia que Deus quiser me tirar e colocar outra pessoa, a coisa continua andando. Porque Davi morreu, Salomão veio, Salomão morreu, Roboão morreu. Sempre teve outros que vieram depois. Uhum. Sabe? A gente deixa. Mas o exemplo é a igreja nunca fechou. Né? Não, nunca fechou. Ela não fechou porque Lutero morreu, ela não fechou porque Calvino morreu, porque Armínio morreu. Só que a questão é que as pessoas pensam que eu sou digno. É digno de quê? De morrer na cruz. A nossa dignidade é morrer na cruz. Sim. É ter um prego bem queimado no pulso. É isso. Então, assim, eu acho muita arrogância de algumas pessoas que não conhecem a graça e pensam que o título dela já garante vaga no céu. E pior, quando alguém fala assim, vamos pagar o preço, vai pro céu. Porque na verdade o que as pessoas confundem é salvação e galardão, que são coisas totalmente diferentes. Né? Sim. Que quando em Apocalipse Deus fala que a palavra vai dizer que Jesus ele abre 2 livros ali, né? Deus abre 2 livros. Qual é o livro? É um livro grande e o livro menor. O livro menor é o livro individual, é o meu livro, é o livro do Gabriel. Esse livro é o livro das obras, para julgar segundo as obras. O texto ainda fala, né? Que ele vai julgar cada um segundo as obras. E aí depois vai se abrir um livro maior, que é o livro da vida. E aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, não vai morar no céu. Ou seja, o nome no livro da vida, o que me dá o direito de ter o nome no livro da vida não é as minhas obras. As minhas obras me dão o direito de ter um galardão do A gente céu. acaba pegando um pouco escatologia, né? Sim, agora o que me dá o direito de ter o nome escrito no livro da vida é o reconhecer o senhorio de Cristo, porque ele fala, e todos quantos receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filhos, e quando eu sou chamado filho, eu tenho o direito de morar com meu pai. E aí é onde muita gente vai chegar naquele dia e vai acabar, vou abrir o verbo aqui, vai acabar se lascando, porque vai pensar que vai ser julgado só pelo livro das obras. E aí quando Deus abrir o livro das obras, vai dizer, cara, tu pregava bem, tu cantava bem, tu evangelizava, tu fez muita coisa. Beleza, agora eu vou abrir outro livro. Mas tu não reconhecia a Cristo, tu não reconhecia o Senhor de Cristo. Pra ti, tu era salvo porque tu fazia alguma coisa. Eu tenho, na escola bíblica de domingo agora, eu estava falando sobre uma coisa interessante, que assim, durante a aula, eu não gosto de preparar a aula, né? Eu vou e de acordo com o que as pessoas vão conversando, a gente vai tomando direcionamento. E a gente estava falando sobre Deus, sobre o dinheiro, sobre a nossa confiança estar em Deus, né? Era a lição. E aí, a gente chegou a um momento que a gente estava falando sobre confiança, né? Exatamente essa questão que a gente estava falando aqui. Poxa, você confia em Deus? E se você não confia em Deus a ponto de você ficar demasiadamente ansioso, isso é prova de que realmente você não conhece a Deus? Porque se você conhece a Deus, você não tem razão para ficar ansioso. Né? Não é Filipenses que fala que... Eu continuo falando que eu vou tentar lembrar que ele fala que Deus guardaria o nosso coração. Filipenses 4, se não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. E aí a gente estava conversando sobre isso e chegou no momento que a gente falou o seguinte, pô, a sua confiança, onde é que tá, né? E aí eu propus o seguinte, deixando as coisas para trás ficam, prossigo para o alvo. Mas o crente não sabe qual é o alvo dele, cara. Às vezes o alvo dele é ser arrebatado.
E a gente para aí. Mas qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo, beleza. Mas qual é que é a vida que ele está prometendo pra gente? O que é a vida eterna? Se você não souber o que é a vida eterna, como é que você vai se preparar para ela? Aí a esperança fica nessa terra, né? Fica nessa terra e ainda tem uma esperança errada de quem acha que, tipo assim, minha esperança não é na terra, minha esperança é no céu. E aí a esperança dele, ele se habilita de uma forma errada. Às vezes tentando se habilitar não para viver a nova vida, mas para ter alguns pré-requisitos para se garantir no arrebatamento. Aí Moisés quebra esse paradigma quando Deus fala pra ele, ó, eu vou mandar um anjo, você vai chegar lá. O objetivo não é chegar na Terra Prometida, ó. Sim, Você vai chegar na Terra Prometida. Exatamente. Beleza, eu vou mandar um anjo. Aí Moisés olha pra Deus e fala assim, Deus, me faça sair daqui sem a tua presença. O que Moisés está dizendo? Não vai adiantar de nada eu chegar na Terra Prometida se tu não estiver comigo. Fores comigo. Porque ele está dizendo, a Terra Prometida só é a Terra Prometida se tiver a tua presença. O céu só é céu porque tem Deus. E às vezes a gente se prepara para ir para o céu porque não quer ir para o inferno. O seu alvo é não ir para o inferno. E às vezes... Na verdade, o céu, ele é Deus, né? Aonde Deus estiver, é o céu. Exatamente. A questão é o seguinte: se a gente não tiver um relacionamento hoje com Deus, com o Espírito Santo, é impossível a gente conhecer o propósito do céu. O relacionamento em oração, em direção, o relacionamento em busca. E é impossível você ter consciência do que é o por vir. A questão da... Por exemplo, aqui, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Né? E justamente, quando você vai ver o Evangelho, a partir de, enfim, Mateus para cá, né, a gente vai ver tudo apontando literalmente para graça. De graça sobre tudo, né? Enfim, em todo tempo agradeça. Só que o que é o ato de agradecer? O ato da gratidão é retornar a Deus aquilo que Ele já me ofertou primeiro. Sim. Então é reconhecer que o meu relacionamento com Deus, Ele já me deu o amor dele, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? E ai, Jesus, Romanos 8:28, coisa mais simples do mundo, cara. Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí o que acontece? Então, vamos lá. Por que não é segundo ao que Deus ama? Porque daqueles que amam a Deus, esse amor retornado. Porque o amor de Deus já está aí, Ele nos amou primeiro e acabou. Ele nos amou primeiro. O amor dele já está aí, a toda a humanidade. Cara, é incrível isso. Saber que Deus já ama. Só que aí tem que ter reciprocidade. E eu gosto de falar muito isso, tanto quando eu vou falar para os jovens lá da igreja, ou enfim, quando eu vou pregar. Nosso relacionamento com Deus é para um casamento eterno. Gênesis começou com o casamento de Adão e Eva. Jesus, seu primeiro milagre foi manifestado em um casamento, transformando água em vinho. Apocalipse capítulo 21, nós seremos uma noiva ataviada pronta para um casamento. Então, toda a nossa história com Deus é a reciprocidade de um casamento. E o paraíso consiste nisso, né? No relacionamento, na proximidade, né? Porque quando ele tá noivo, ele tem um tipo de intimidade. Tem. Quando ele casa, a intimidade. Sim. Cara, Sim. E é incrível quando a gente vê... O ponto que você tá tocando é incrível. Cara, o aspecto, isso aqui explode minha cabeça, Adriano. Como determinar o tempo no espírito? Como determinar a matéria no espírito? Como determinar a física no espírito? Como determinar o espaço no espírito? Então, tudo que a gente conhece agora é delimitado por essa terra, por esse plano, por esse conhecimento. Quando a gente casa com Deus, tudo isso transcende em Deus. Então, assim, quando a gente fala, o que é tempo para Deus? O que é o espaço para Deus? Então, sabe, é uma coisa que a cabeça, ela explode, assim, no sentido de saber, eu não sei nada, mas ao mesmo tempo a minha expectativa é em tudo que Deus é. É incrível isso, cara. É incrível.
Porque, ó, vamos lá. Como eu vou crer em um Deus que antes dele criar a humanidade, ele já criou o Filho para morrer por toda a humanidade que ainda não havia sido criada. Isso é lindo de saber que Deus, Antes da fundação do mundo, ele já tinha um plano de resgatar a minha vida. Cara, isso Tem como definir graça? Um absurdo desse? Isso é um escândalo, meu irmão. Deus já comprou o seguro da alma da minha vida. Antes de eu existir, ele já fez o seguro lá. Sabe? Hoje a gente tem plano de saúde, tem plano de carro, né? Tem plano de casa, plano odontológico. Não, Deus já fez um plano na minha vida, na minha alma. Cara, e é tão interessante quando a gente olha. Interessante não, é triste quando a gente olha a forma que a gente entende, que a gente entende de forma totalmente errada. Porque pra gente, o meu propósito é morar no céu, Fábio. Pra gente, né? A gente já começou sobre isso. Nosso propósito é morar no céu. Só que Deus, ele não quer pessoas pra morar no céu. A gente vê isso quando ele expulsa o diabo de lá. Quando ele expulsa Lúcifer de lá. Ele morava no céu ou não? Mas não se relacionava de forma verdadeira com Deus lá em cima. E Deus, ele quer esse relacionamento, entendeu? Cara, quando Deus, ele faz um paraíso no meio do deserto, ele tá provando que o que ele quer é relacionamento. Porque ele faz um paraíso no meio do deserto, quando ele desce na tenda do encontro, para falar com o sacerdote, para falar com Moisés, ele tá restituindo um relacionamento que tinha lá no Éden. Ou seja, o que ele tá querendo dizer? Que o Éden, era paraíso não porque tinha árvores bonitas, não porque tinha rios bonitos, mas é porque ele estava lá. Aí o povo chega na terra prometida, o que o povo faz? Se esquece dele. Aí acontece o que aconteceu lá com Baal, com Acabe. O povo começa a adorar Baal, o povo começa a adorar Azerá. O que acontece? A crise chega, só que o povo está dentro da terra prometida, vivendo uma crise. Acabe, né? Trouxe a destruição dele. Né? Tem um negócio que eu acho legal sobre Daniel, né? Daniel, ele propôs o seu coração não se contaminar, e pelo fato dele ser diferente, é isso que trouxe foco para a vida de Daniel. Às vezes a gente pensa que ser igual aos outros é legal e tal. Hoje a gente vê uma juventude que procura ser aceita, né? Procura uma aceitação absurda. E aí, isso eu falo para os jovens lá da gente, que, por exemplo, a aceitação, na verdade, ela é perigosa. Porque você vai ser aceito no meio de um grupinho que muitas vezes se acha os caras legais, os bonitões, né, e tal. Mas, na verdade, aquilo ali tudo é perdição. Porque eles estão jogando a juventude dele fora, estão desperdiçando as melhores experiências, as melhores propostas da vida com pessoas erradas, né? Estão vendendo ali, literalmente, a sua primogenitura por lentilhas, talvez podres, né? Então, quando eu falo para os jovens o seguinte: tudo que vocês estão vivendo aqui agora vai refletir no futuro de vocês, mas na verdade você só vai abrir o olho depois que você quebrar muito a cara. Então, quando você olhar para trás, você fala: cara, tudo isso para ser aceito, tudo isso para o pessoal bater na minha costas, é legal. Eu fico imaginando isso mesmo, porque assim, por mais que você dê conselho para alguém, a pessoa não escuta. E quem é melhor conselheiro do que o próprio Deus? Mesmo assim a gente não escuta. É complicado. Isso se Só torna... que o nosso papel é gerar essa semente aí da dúvida. Sim. Né? A gente... Porque assim, cara, a gente é jovem. É porque cada pessoa... 30 anos. Um pouco mais. Obrigado, Alemão. Obrigado. Pegou leve. É pra fazer amizade. Né? É porque o que acontece? A gente olha para a juventude atual e vê uma necessidade de, primeiro, autodeclaração, né? Eu faço, Liberdade, eu posso, né? Autonomia. Né? Autonomia, mas, querendo ou não, a gente tem que ter pessoas do lado. Sim. Sabe? Para ter uma certa influência. Aí o que acontece? Você chega numa escola, né? Vamos lá, na época que você estudava, tinha um grupo bonitão, né? As meninas, quais são os critérios para andar junto com eles? E isso daí corrompe. Aí isso daí vai criar na minha mente o quê? Cara, então se ele faz e ele tá sendo legal, então quem é legal faz aquilo. E hoje eu vejo os meus amigos do tempo de escola que andavam da forma legal,
Cara, Onde eles estão hoje, né? é muito diferente. É muito diferente. Eu tenho contato com muitos até hoje. Inclusive, na época de escola, eu levava o violão para dentro de sala. Aconteceu um fato muito legal pra mim. Eu fui pra... Tu estudou onde? No médio? Chegou a estudar no médio? Não, né? Foi no Maranhão? Estudando Maranhão. Foi no Maranhão. Ele deve ter mais ou menos uma idade, mas para quem estudou no médio lembra de um professor de filosofia. Qual era o nome dele? Arlindo. Ainda não. Aí ele uma vez eu levei o violão pra dentro de sala. E eu tava lá com o violão quieto. Só que ele começou a falar de Tales de Mileto, não sei o que e tal. E eu, pô, professor, o negócio é Jesus, né? Eu indagando ele, Jesus e tal. Então pode cantar pra esse teu Deus aí. Ele, descrente, né? Tá. E a gente foi começar a louvar dentro da sala. Eu era o influenciador para adorar dentro da sala, pegava o violão. Aí tinha uns caras que tinham raiva de mim, porque na hora do intervalo era eu cantando Eu Escolho Deus dentro da sala e lá fora tocando sertanejozinho para as meninas, né? Eu era bem Bem eclético. Né? bem eclético, eu adorando Deus, olha, adorando lá as menininhas lá fora, né? E tinha uns caras que tinham raiva de mim. Se fosse hoje, Gabriel, era fácil. O quê? Podia usar a mesma música que tu adorava a Deus pra adorar elas. Porque não, as músicas não tem mais o nome de Deus, tu canta pra Deus, pode cantar pra qualquer pessoa. Nem veio a palavra de Jesus. Né? Aí eles começaram a ver assim, pô, esse cara aí, velho, esse cara não faz parte do meu grupinho, não é não era o famoso da escola, mas um monte de gente aí considera ele, meu apelido na escola era pastorzinho, sabe? Então, assim, claro que eu tocava ali pensando, pô, não tem nada a ver, é só uma música mesmo. Hoje em dia eu sei que a nossa como que fala, o nosso comportamento, ele fala muito mais alto. Se alguém me vê cantando o Faroeste Caboclo, né, ou alguma música secular do mundo, vai falar, pô, o Gabriel Pastor cantando essa música aí, cara, não vou fazer isso, eu vou ter noção daquilo que eu faço. Você fazer isso pra ser aceito. Não fazia para ser aceito, nem tanto para ser aceito, mas por conta de ser amigo mesmo. Só que eu não me corrompia com o grupinho. E eles ficavam com raiva por eu não me corromper, eu ainda assim tinha as mesmas meninas que eles tinham. Entendi. E quando eu, assim, Mesma companhia, né? mesma companhia, sabe? Mas assim, levando assim em consideração hoje, muitos desses hoje me mandam mensagem no direct, no WhatsApp, perguntando, Gabriel, onde é a tua igreja? Esses dias eu fui pregar, cheguei em casa, aí meu pai, Gabriel, oi, foi um rapaz hoje lá na igreja, que ele estava atrás de tu. Aí, quem? Como? Esse aqui e tal. E ele falou que vai voltar lá, ficou sabendo que é a tua igreja, e quando eu fui ver, era da época de escola. Outro, encontrei um bêbado um dia desses na rua, falei, pô, cara, tá destruindo tua vida, bicho, você já tem uma filha, bota teu carro aí, os caras farrando com o teu carro, larga disso. Larga disso, não tô chamando tu pra igreja não, tô chamando tu pra realidade, bicho, tá jogando teu dinheiro fora. Semana seguinte eu vi um cara saindo da igreja. Quer dizer, eu passando na frente da igreja, eu vi ele lá dentro da igreja recebendo a bênção apostólica no final do culto. Então, assim, eu vejo que as nossas experiências com Deus, ela causa mudança nas outras pessoas de uma forma extraordinária. Na minha época de juventude dentro da escola, o único arrependimento que eu tenho é de não ser mais agressivo no evangelho dentro da sala. Porque eu lembro até hoje de professores doutrinando a gente. Eu lembro até hoje de professores. Eu não sabia que eu era conservador. Eu não sabia que eu acreditava no que eu acredito hoje. Mas isso já tinha despertado na minha mente. Então, hoje em dia, quando eu vejo o tanto que eu fui doutrinado a ser abortista, o tanto que eu fui ensinado a falar que drogas não tem nada a ver, o tanto que eu fui ensinado dentro de sala, que sexo deliberadamente, indiscriminadamente, enfim, com quem você quiser e quando você quiser, não tem nada a ver. Eu vejo que só Jesus para proteger a nossa mentalidade. Só a graça de Deus. E hoje está bem pior, né, dentro das escolas. Muito, sim, por isso que muitos conservadores, principalmente nos Estados Unidos, está vindo aqui para o Brasil também, tem a ideia do homeschooling, né? Cara, poder, mas assim, a gente não está mais acostumado com isso também. Caro. Porque não, você trabalha, sua esposa também, e quem é que vai educar o teu menino? Exato. Você pode contratar um professor para dedicar. Aí volta pro elitismo, né? Volta. Exato. Então, assim, acaba ficando muito vago.
né? Enfim, a condição do brasileiro hoje é um pouco limitada quanto a isso. E a gente tem que pedir muita misericórdia a Deus, porque o nosso cenário é complicado. Eu não consigo acreditar nessas pesquisas eleitorais que tem hoje. Eu não consigo acreditar no que a mídia, a grande maioria, fala. A gente tem que se procurar se informar, até mesmo para a nossa saúde mental e bem, porque se a gente for ficar olhando de TV aberta em TV aberta, a gente só vê o caos. Né? A grande verdade, infelizmente, hoje é que é difícil acreditar até em muitas coisas que a gente vê em cima dos nossos púlpitos, né? A gente tem que pregar com o olho aberto e o olho fechado. Eu ia comentar isso com vocês. Pensando assim, cara, isso aí é fazendo aquilo que Jesus falou, fazendo aquilo que a Bíblia diz, tem que é bom e... Um dia eu estava inspirado lá em casa e eu mandei pro Adriano um texto que eu escrevi. Mateus Esse Adriano aqui? Esse Adriano. Mateus 7, 21. Aí meus esboços, eu faço 2. Um escrito, eu tenho muitas agendas lá em casa que eu guardo até hoje. Escrita assim. Esboço de pregação? Esboço de pregação. Mas o esboço é por tópico ou escrito o que você vai falar mesmo? Literalmente. Literalmente, né? Isso. Quantas páginas você usa? Não, mas aí depende do sermão. Depende. Teve um de Ezequiel, capítulo 16, que fala da menina que foi achada no seu sangue, com o cordão umbilical jogada, e teve ali o homem, né, que seria Deus, no caso, que resgatou, lavou, deu roupa, enfim. Depois ela gastou todo o seu dinheiro com prostituição, enfim, com dívidas. Rapaz, deve ter umas 30 páginas. Nossa. É coisa linda, velho. Mas a agenda é pequena, né? Então dá pra aproveitar muita página. Mas esse daqui, eu escrevi, foi no celular. E falava sobre nem todos que dizem o Senhor herdarão o reino dos céus. Lembra? E eu falei justamente sobre o pecado. Sobre a iniquidade de pregar o evangelho sem conhecer o evangelho. Sim. Cara... Como que define uma pessoa que está em cima do altar falando de Jesus e não conhece Jesus? É iniquidade, bicho. Não, e o pior é que a gente fala assim, porque às vezes eu fico pensando nisso aí lá em casa, falando, cara, o pessoal fala que nós somos a geração do avivamento. Por quê? Porque tem muitos jovens se levantando para pregar, tem muitos jovens se levantando para cantar, só que ao mesmo tempo isso me preocupa, porque a gente se levantando sem experiência, sem conhecimento, sem discernimento da palavra, e sem conhecer a Deus. Porque não vou falar o nome, mas eu fui em um evento há um tempo atrás. E o fogo tava pegando e o negócio tava... O baterista subir em cima da bateria. Calma aí, vai. Não, o fogo tava pegando, sabe? Cara, e o demônio entrou dentro da igreja, se manifestou e ficou todo mundo assim, ó. Ó. O que eu faço? Aí, ó. Fábio, eu te pergunto agora. Qual é a próxima música, né? Eu te pergunto agora. Cara, traz a harpa por que o demônio, uma mulher ia sair, não sei de onde ela estava, para fazer dentro de uma igreja, se ele realmente visse que a igreja estava no fogo do céu? Se ela visse realmente que a presença de Deus estava dentro daquela igreja. A cobra fugiu do fogo que Paulo estava jogando lenha, né? Atos 28. Entendeu? A cobra fugiu. Porque Jesus chega lá no Gadara e o demônio se chega na presença dele. Beleza, o demônio viu que não tinha mais escapatória para ele ali. Não, Jesus chegou em Gadara, entendeu? E quando ele chega, o que ele fala? Sai daqui porque tá meio atormentado, né? Ele já reconhece que é Jesus. Porque você me perdoa. Entendeu? Agora, o que tu acha? Uma mulher cheia de demônios, cara. Se uma igreja tá cheia de Deus, o que tu acha que ela vai fazer lá para se manifestar lá dentro? Verdade. E depois ficar zombando. Entendeu? E tipo assim, o pessoal ficou sem reação, entendeu? Sem saber o que fazer, cara. E tu acha que é Deus? Porque a gente... É muito complicado, velho. É porque essa questão da adoração e você separar o que é emoção é muito complicado. Porque você sente arrepio ouvindo uma música secular. As pessoas sentem isso. No emocional, né? A música só é música. Deixa o cara ser corno e escutar a música da Marília Mendonça. Sim, Jorge Mateus. Jorge Mateus. Por que as pessoas escutam música? Porque ela toca no nosso emocional. Ela nos comove, né? E muitas vezes a gente troca, principalmente porque a adoração hoje tá
tá como se fosse adoração, é louvor. E essa associação engana as pessoas. Que aí você fica, cara, eu vou adorar. Então, tipo assim, vai ser aquele momento em que eu vou chorar e tal, vou falar, Deus, tu é lindo, ou obrigado por isso e tal. E acaba que a gente fica uma adoração meia boca, né? Na verdade, a gente não sabe o que é adoração, não sabe o que é culto. Né? Uma vez eu tive uma experiência com Deus, cara, tipo assim, que depois disso eu tive uma visão de adoração, de culto, de presença, tipo... Foi tipo uma chave que girou na minha vida, assim, que eu fiquei com esse pensamento totalmente diferente, sabe? Porque eu tava no meu quarto orando, mano, eu me lembro como se fosse ontem, como se fosse hoje. E eu tava conversando com Deus e eu falando de forma alta, velho. Eu só sei que eu me levantei e comecei a dançar, mano. Sabe o que é dançar? Tipo, ir pra um lado e pro outro aqui, não tava tocando nenhuma música, só que eu tava escutando a música, entendeu? Eu tava dançando e chorando, mano. Tipo... É uma coisa assim que é surreal, entendeu? Que você fala, cara... Multiforme. É uma coisa que, mano, não tem nem como explicar, sabe? Sim. Às vezes você fala assim, o pessoal fala, porque querendo ser santarrão. Não, é porque é uma experiência, mano, que não tem como sair da minha cabeça, entendeu? Outra vez eu tava orando, depois eu preguei um dia na igreja, cara, Deus falou pra mim, tô curando essa mulher de depressão, tô dando alívio pra alma dela, comecei a falar com a mulher... A mulher começou a chorar, a mulher caiu na cadeira, a mulher falou depois pra mim, cara, tudo que tu falou aqui pra mim foi o que eu tava precisando, entendeu? Foi o que eu tava pedindo pra Deus. Só que eu também tava falando a mesma coisa pra Deus, entendeu? Eu tava precisando da mesma coisa. Eu tava pregando lá, quando chegava em casa eu tava falando. O meu nível de ansiedade, cara, eu tava quase entrando numa depressão. Foi quando eu cheguei pro meu pastor, falei, pastor, deixa eu me afastar um pouquinho das atividades da igreja aqui pra mim, tipo, colocar minha vida no lugar aqui. Foi quando eu passei um tempo longe do Ministério de Louvor, sabe? Mano, isso tudo. Mas é isso mesmo, Adriano. Como é que você vai dar algo pra alguém que você não tem, né? Aí, Fábio, eu cheguei dentro do meu quarto. Eu cheguei dentro do meu quarto, Gabriel, no outro dia. Eu falei pra Deus, eu falei assim, Deus, esse mês eu não vou aceitar nenhum agente. Eu falei desse jeito. E se for da tua vontade, não deixe ninguém me convidar. Porque eu não quero ser usado para curar se eu não for curado. Eu falei desse jeito para Deus. Eu não quero ser usado para curar pessoas, para levar uma palavra de alívio se eu não for aliviado por ti, se eu não for curado por ti. Cara, no mesmo instante veio uma música que eu nem me lembrava mais na minha mente, sabe? E tipo, eu me levantei também e comecei a dançar e comecei a chorar. E o Espírito Santo começou a soprar essa música no meu coração. E a música era aquela, recebe a cor. Mano, depois daquele dia, eu nunca mais senti o que eu tava sentindo naquele tempo, sabe? É como se fosse tipo assim, até que eu vi que dava. Depois daqui, eu vi que se continuar um pouquinho mais, você não vai aguentar. Então eu vou te trazer o livro. Mano, isso aqui são coisas que você consegue enxergar dentro da plenitude de quem Deus é, de quem Ele, do que Ele quer para você. E quando você olha para o que muita gente está falando por aí, do que muita gente está vivendo por aí, você fala assim, cara, isso aqui é um evangelho muito raso, isso aqui é algo que é muito superficial e que na verdade é muito diferente do evangelho, que é até o tema do livro do pastor Ciro Sanches e Borges, que é os evangelhos que Paulo nunca pregaria, entendeu? Eu acho que realmente... Mano, é sério, tem mensagens que eu olho assim, tem cultos que eu olho que eu falo assim, cara, isso aqui, Jesus, eu acho que ele não queria viver isso. Os discípulos, eu acho que eles nunca viveriam isso aqui. Só que eu vejo algo assim, né? Tocante à nossa vida e concernente ao que Deus nos usa. O pecado, por exemplo, que Jesus acusa em Mateus 7:21, é o pecado de você propagar algo que não vive, né? O fato nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a minha vontade. No caso é hipocrisia, né? É hipocrisia. Ele não faz a vontade do Senhor, mas está pregando a vontade do Senhor. Mateus 6:36, buscar primeiramente o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. A questão é o seguinte. 1:35. Vamos terminar, né? A questão é o seguinte, eu não posso pregar contra a mentira comum. Eu não posso pregar contra a prostituição se eu sou prostituta.
Eu não posso pregar contra vício se eu sou um viciado. Não posso pregar contra adultério se eu adultério. Porque isso me condena para o inferno. É o que a Bíblia está dizendo, mano. Aí tem gente, mas condena para o inferno, isso é muito radical. Cara, é o seguinte, o inferno é real. E quem não está por baixo da graça e vive no pecado, está condenado ao ponto. Mano, é o que eu falei em Hebreus 10, né? Hebreus 10, 26. Porque, tipo assim, se eu tô pregando contra uma coisa e eu faço, eu tenho a convicção de que aquilo é errado. Então eu tô fazendo porque eu quero. Só que aí tem um porém. De tudo isso tem um porém. Eu não posso falar de coisas morais se eu sou imoral. Agora, quem é que ressuscitou a mulher de Ezequiel? Ele estava profetizando a ressurreição para o povo de Israel. Sabe? Sim. Quem é que estava profetizando liberdade, enfim, para a vida de Jeremias? Mas as palavras de Jeremias eram para a libertação do povo, não do cativeiro, mas do aprisionamento na sua consciência. Então, por vezes, eu fui para cima do altar destroçado. Ministrei algo que eu queria que fosse ministrado em mim. Sim. Só que eu fui canal para alguém. E assim, eu não posso cobrar a Deus falando eu falo de mim. Não posso cobrar a Deus falando Deus e eu, se eu sei que a minha dor está gerando cura em alguém, sabe? Sim. Então, assim, tem coisas que Deus nunca vai curar, gente. Tem coisas que Deus nunca vai curar. Sim. Tem coisas que Deus sempre vai deixar lá, sabe? Sim. Então, eu falo que... Quando o Adriano estava falando, eu estava lembrando da minha graça te basta. É a mesma situação. Graça te basta. Como é que eu vou delimitar? Eu estou passando uma crise financeira, vamos dizer, eu estou passando um vento financeiro. Mas se Deus quiser me usar para dizer, olha, eu quero ser um canal profético na tua vida, Deus manda te falar isso e isso, eu vou reter. Sim, mas é igual eu tô falando, quando eu orei para Deus. Eu cheguei para ele e falei, um desabafo, né? Uma lamentação de Adriano. Eu não vou aceitar, eu não vou aceitar a agenda esse mês, e aí eu continuei a oração. Se for da tua vontade, não deixa ninguém me convidar. Mano, e realmente aconteceu, ninguém me convidou naquele mês. Mas Deus, e eu entendi que aquilo ali era a vontade de Deus, porque ele estava me permitindo viver aquele período de alívio, entendeu? Sim. Filipenses 2:13 fala, pois Deus é o que tanto opera o querer quanto o efetuar. O querer. Aí eu falo, a gente queria estar aqui essa noite? Talvez sim. Mas o maior impulsionamento foi o Espírito Santo. Sim. Isso é o querer do Senhor. Não adianta. O que faz a gente dobrar nosso joelho todo dia para falar com Jesus? É a nossa vontade? Mentira, cara. A gente esquece de orar. Sim. Mas de repente, vem o Espírito Santo. A gente esquece de ler a Bíblia. A gente se distrai com Netflix fácil. Mas de repente, vem o Espírito Santo. Então esse querer, cara, é muito maior do que a nossa própria vontade. Aí se tem algo que eu posso falar aqui para finalizar é viver o comprometimento com a graça de Deus e saber o que Ele tem para a nossa vida, acarreta a gente coisas extraordinárias, a ponto de hoje eu estar recebendo 3, 4 vezes mais do que eu recebia antes, financeiramente. Hoje eu posso olhar para a minha igreja e falar, cara, minha igreja hoje está sendo cada dia o mais bênção e canal de bênção para quem entra lá. Então, assim, a resposta da graça de Deus na minha vida é a consequência do que acontece na minha volta. Isso traz o céu, né? Quer dizer, me leva ao céu, né? Me leva ao céu em Deus, em espírito, mas também me faz com que a graça alcance quem está do meu lado. A graça nunca foi para mim mesmo. Deus ele só derramou do Espírito Santo para que do Espírito Santo de mim seja para o outro. Ou seja, Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo, mas cada um recebeu em sua boca a língua. Aí Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14: abundeis em todos os dons espirituais para o benefício da minha igreja. Cara, então se eu estiver cheio da graça, cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, e eu não beneficiar alguém através do que Deus tem me dado, eu não estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de mim mesmo. E quando ele promete, ele fala, né, lá no capítulo 1, verso 8, que ele fala
e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, beleza, vocês vão receber. Mas ser meus testemunhas em Jerusalém, Samaria, Acima de tudo, testemunho, né, cara? confins da terra. Atos 16, você olha Paulo e Silas entrando ali na cidade de Éfeso? Não. Qual é a cidade que Paulo entra? Atos 16? Agora não tô lembrado. Filipe, com Silas, O Silas. com Silas ele faz ele vai da Ásia Menor, mas também vai para Macedônia. Acho, Ele vai para Atos Você tá falando da Macedônia, vai para acho que é- Filipos, vai acho que é para Filipos, eu acho que é na O que acontece na cidade? Não, quando ele é preso, enfim. Não, então ele o atormenta- carcereiro é em Filipos. É Filipos, né? Quando ele atormenta, a Bíblia fala que os moradores da cidade, o senhor da mulher Sim. lá, eles ficaram Sim, atormentados. porque ela tinha um espírito de revelação e ele manda Isso. acaba com o espírito dela. Vem cá, o espírito, deixa eu te falar um negócio, você não vai revelar nada. Aí, Imagine Paulo hoje nas igrejas. meu irmão, só que tem uma diferença. Olha só, a diferença é o seguinte: naquela época, o espírito da serpente, né, que segundo os historiadores aí fala que era uma deusa serpente aí que estava sobre a vida dela, que revelava. Essa demônia aí trazia essas ludibriações, revelações, né? Só que hoje em dia o que traz muitas das revelações para tais homens que estão em cima de púlpitos aí, que revela CPF, nome, pai, mãe, filho, é um aplicativo no celular. Aí que tá o problema. Se Paulo entrasse nas igrejas hoje em dia, ele saia quebrando o celular desses atormentados. Cara, é coisa que se vê, gente, que não é brincadeira. Mas uma coisa é certa, Deus nos dá discernimento para servir Ele de forma genuína, de forma correta. A gente não pode estar, como se fala, temos que compreender a multiforme graça, mas também temos que saber o que é certo e o que é errado. Tudo que foge da palavra de Deus é errado, não adianta. E a gente sabe o que é a palavra de Deus. Hoje em dia tem gente que se apega a cajado, tem gente que se apega a manto, tem gente que se apega a lenço. Aquele. Aquele, né, uma faixa que esqueci da faixa, se apega a coisas materiais, sendo que na verdade quem opera é no espírito. E como eu vou condicionar coisa material para o espírito? A única coisa material que condiciona no espírito é meu corpo em sacrifício útil, vivo e agradável a Deus. Se eu não viver uma vida constantemente em adoração a Deus, seja no meu trabalho, dando testemunho, louvando a Deus, seja dentro da minha casa, seja em qualquer ambiente, se eu não demonstrar minha vida no altar do Senhor em todo o tempo, meu irmão, para que eu estou sendo crente? Para que eu estou servindo a Deus? Então eu não acredito no céu. Tudo que eu estou vivendo é uma fachada, é uma mentira. Então, bom, para aqueles que nos escutaram, não na totalidade, que talvez você morra, né? Mas se não for para conhecer na Pede pra ele totalidade, mostrar pelo menos as costas, né? pede para você conhecer a Deus. Essa é a minha recomendação. Isso aí. Quando a gente passa pelo processo da prensa, igual o Sansão passou, a gente ainda é útil para o Senhor. Sansão ali empurrando um moinho, sendo prensado, cego, envergonhado. E em morte ele faz mais do que fez em vida. Uhum. Só que ninguém vai morrer, né? A gente vai continuar vivo e vamos fazer ainda muito. O processo de empurrar moinho é só processo. Só processo. A gente não foi feito para viver de vergonha em vergonha. A gente foi feito para viver de glória em glória em Jesus. É isso. É isso aí. E aí? Valeu. Vamos nós. Prazer essa conversa. Eu sei que o aspecto graça é muito amplo, né? Por exemplo, tem graça no Velho Testamento? Isso é legal pra gente falar. Ó, então vamos lá. Tem graça no Velho Testamento?
Se o vídeo, vamos fazer um aqui, né? Vamos dar uma de youtuber agora, né? No próximo vídeo, não Ó, se esse vídeo bater 10 mil likes, a gente vai a gente vai trazer o Gabriel aqui de volta, né? Que eu tenho certeza que ele vai. Ó, vou mandar um abraço aqui, porque eu mandando um abraço, ele não vai me deixar no vácuo. Vou mandar um abraço pro pessoal da igreja Adit, que eu sei que ele vai compartilhar com o pessoal da igreja. Com certeza. E aí o pessoal vai assistir, e o pessoal vai dar like. O que a gente vai fazer? Vai trazer o Gabriel aqui de novo e a gente vai conversar. Existiu a graça no Antigo Testamento? A gente falou um pouquinho aqui já, né? Então, Mas É lindo. Mas é isso aí, pessoal. Gabriel, que Deus continue abençoando a tua vida, teu ministério. E precisando da gente, glória a Deus. a gente está sempre aí. Deus é bom. É isso aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Muito obrigado pelo E convite. até o próximo. Ao Pode Pode viver. Viver Podcast. E que no próximo, que Deus abençoe para estarmos aqui, continuando falando das coisas da palavra do Senhor, que é a melhor coisa que tem, né, cara? A gente conversa sobre tanta coisa, mas falar sobre a Bíblia, falar sobre Deus e a sua graça é. Nessa a gente enche pegada o aqui a gente nosso ia até meia-noite, né? fácil. Pode pedir mais uma garrafa de café, né? Eu falo isso porque às vezes. Fazer assim. Eu falo isso porque às vezes eu tô conversando com o Fábio aqui, aí as mulheres estão ali no canto. Bora! Mas é muito. É bom esse tempo. Vamos marcar um pra gente fazer um corujão. Oxe, pronto. Beleza. Então é isso aí. É isso aí.